José Veras, Sky Surfer, e o seu câmara flyer Luís Candeias foram uma vez mais campeões. Venceram a primeira prova da Taça de Portugal de Sky Surf. Foi organizada pela Federação Portuguesa de Paraquedismo e com lugar nos céus de Proença Nova, na Beira Baixa, a 4.000 metros de altitude e disputada a uma velocidade de 250 km/h. Tem já a data marcada para setembro, a final da taça. José Veras acumula no seu currículo mais de 2.800 saltos. É campeão nacional e medalha de bronze da Europa.